com o pessoal do Instituto Rea. A gente recebe mais uma vez aqui o médico geriatra Gustavo Gouveia, também a enfermeira do Instituto Reage, a Vivian Gouveia, para falar desse assunto tão importante, tão relevante, que às vezes a gente deixa passar despercebido. A gente, quando fala de cuidador, essa pessoa relaciona um profissional formado nessa área, alguém específico que trabalha profissionalmente com isso. Mas nem só esses casos, e especialmente a gente vai falar hoje de todos os tipos de cuidadores aqui, especialmente aqueles que acabam abdicando de sua rotina, abrindo mão de parte do seu dia a dia para cuidar de uma mãe, de uma sogra, um pai, um sogro, enfim, algum tio, tia de idade mais avançada, e aí deixa a sua própria saúde em segundo plano. Doutor Gustavo, Vivian, muito boa tarde para vocês. Obrigado mais uma vez pela parceria conosco aqui na CBN Joinville. Tudo bem? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde aos ouvintes da CBN Joinville, 95.3. É isso, cuidador. Isso já começo fazendo essa explicação, né, doutor Gustavo? Porque muitas vezes quando fala em cuidador, não, é o profissional, o cara que é remunerado, a pessoa que é remunerada para fazer essa função, mas não. Qualquer pessoa hoje que dedique um tempo da vida dela em função de outra, especialmente nesse caso da nossa conversa aqui, alguém de mais idade, acaba sendo esse cuidador doméstico, né? Que você fizesse essa associação e o porquê que é tão comum que cada vez mais as pessoas, por conta de dedicar esse tempo, acabam até adoecendo, esquecendo da própria saúde, doutor. Boa tarde novamente. Só para a gente situar, né, o cuidador é qualquer pessoa, né, que tenha que vai abdicar da sua própria rotina, como você bem colocou lá na chamada já da discussão, para cuidar do outro, né? Isso nós estamos aqui falando do idoso, né, da terceira idade, mas isso vale também para crianças. Uhum. Então, a maioria das vezes é um parente, né, alguém que da própria família que acaba abdicando. Nem sempre ele é o escolhido, às vezes ele é quase coagido, né, a ser o cuidador, né? Tem as pessoas que trabalham com como um trabalho, literalmente, são remunerados, então é aquele cuidador profissional que a gente fala, né? Alguns concursos que eles fazem, outros sem curso, mas são considerados os cuidadores profissionais, né? E dentro ainda da área de saúde como um todo, né, existem técnicos, enfermeiros, né, profissionais que também atuam cuidando do outro, né, dedicando grande parte do seu dia a dia ao cuidado, ao bem-estar, né, a melhorar a qualidade de vida do outro, né. Ali no Reage a gente todo dia se depara, pelo menos nesses 7 anos, né, com esse binômio, né, o cuidador, o cuidado que ele dedica, e muitas vezes é um olhar um pouco quase que míope, né, que a gente fala, porque muitas vezes quem está sendo cuidado está ótimo, né, de saúde, ele tem os parâmetros todos muito bem, obrigado, e o cuidador está ali, né, sempre em segundo plano, às vezes sem se cuidar, e nitidamente a gente acompanha isso, né, vê-los estressados, né, muitas vezes sem reconhecimento pelo cuidado que fazem, né, e isso levou a gente a trazer esse tema para lembrar de quem está cuidando tão bem dos próximos. Até antes da gente entrar no ar, estava comentando aqui na chegada do Dr. Gustavo e da Vivian sobre essa questão e me pareceu muito ligado à saúde mental, mas também à saúde física, né, Vivian? Muitas vezes acaba sendo afetada também por conta justamente de não ter esse tempo para olhar para si. Essa é a realidade da maioria dos cuidadores. Até queria falar um pouco do perfil de quem cuida, claro, né? Quem cuida normalmente são mulheres, em todos os âmbitos, né? Desde criança até o idoso. Mais de 60% dos cuidadores são mulheres. Bem mais comum. A faixa etária dessas mulheres são acima de 50 anos. Então já não são pessoas tão jovens. Como às vezes imaginar, é uma pessoa jovem que está cuidando de um idoso. De que idade, desculpa? Acima de 50. 50 para 60 anos. Podendo chegar, os estudos mostram até 80 anos. Então é um idoso cuidando de outro muitas vezes. No nosso curso de cuidador mesmo, raras vezes nós tivemos jovens fazendo o curso. A maioria eram mulheres, tivemos 3, 4 homens. O restante, a maioria mulher, e já cuidou de alguém da família, gostou e decidiu por ser cuidadora profissional. Geralmente a própria mãe, a sogra, nesse tipo de perfil, assim. Isso mesmo, começou cuidando de alguém da família. E aí quando você olha ainda para esse perfil, então, são mulheres com idade um pouco acima dos 50 anos, próximo aos 60, que já começa a ter problemas de saúde, como hipertensão, diabetes,
Aí entra o sedentarismo, porque quando você olha os estudos, a maioria reside com o próprio idoso, e muitas vezes dormindo até no mesmo quarto. Então você abre mão da sua própria vida, né, para cuidar dessa outra pessoa. Uhum. Quando a gente fala de estresse, quando a gente fala de desgaste emocional, doutor Gustavo, quais que são os principais desafios, né, que esse cuidador, seja profissional ou alguém que só fica em casa cuidando dessa pessoa, acaba enfrentando? O que mais é desgastante nessa relação que tende ali a um tempo, né, uma demanda de tempo, tem seus cuidados com carinho, mas não é algo fácil? Eu acredito, né, na prática mesmo que a gente vê do dia a dia, o não reconhecimento, né, desse desgaste que a pessoa tem de estar cuidando do outro, dando o melhor de si realmente, e muitas vezes não tem nenhum reconhecimento, seja do familiar, seja do próprio idoso, né, que está sendo cuidado. Ele não consegue ver que a rotina do outro foi afetada, né, 100% das vezes. Não há como você se dedicar a um cuidado e fazer ele, né, meia boca, que a gente fala, não tem como, né? Então esse desgaste, ele leva a essa sobrecarga, né, de você dar o seu melhor e tem um menor reconhecimento. Acho que nenhum funcionário gosta, né? Nenhuma pessoa gosta de ter esse tipo de troca. Então isso vai levando eles a ter um estresse intenso, né? Muitas vezes eles omitem isso, né? E isso vai partindo para a parte de depressão nessa pessoa, né? Ansiedade, sentimentos de culpa, né? Qualquer mínimo erro ou mínimo deslize, ele acha que, né, ele não cuidou direito, ele tem esse sentimento carregando assim, muita culpa. Né? E tem coisas que fogem do controle realmente de todos, né? Inclusive desse cuidador. Então é muito esse sentimento mesmo de pouca valorização, né? Esse ponto é um ponto importante. Eu lembro até de algumas semanas atrás, talvez uns 2 meses atrás, eu conversava aqui com a doutora Francisca, também do Reage, sobre algo que as pessoas às vezes costumam confundir com teimosia agora na terceira idade, né? Tá ficando velho, tá ficando teimoso, quer bater de frente, tá ficando com uma personalidade mais agressiva. Isso é um desafio grande também, né, pro cuidador, né? Porque você tem que lidar com isso, ouvir, sair do outro lado, né? Ponderar o que pode ser ranzinzice, o que pode ser uma questão da idade, como é que funciona isso? E tem também a questão do cuidador familiar e do cuidador profissional. Quando você é um cuidador profissional, você está desvinculado, às vezes, da história da família. Sim. Você não pertence àquela família. Então, quando você vai embora, os problemas permanecem aí, você vai para sua casa. Vira a chave. Vira um pouco a chave. Então, o cuidador profissional, ele sofre menos estresse do que o cuidador familiar. Porque ele encara realmente como um trabalho, um emprego. Isso, é um emprego, né? É um trabalho, e se ele não se adapta, ele sai. Hoje em dia tem muito mais pessoas precisando de cuidador do que cuidador disponível no mercado. E no caso de quem convive em casa, entrelaça com a própria vida da pessoa, né? Exato. Não consegue separar. E aí nas famílias, como o Gustavo comentou, né? Às vezes a pessoa não desejou ser cuidador. Ou até desejou, mas não imaginou que ela assumiria aquilo sozinha, né? Então, muitas vezes essa pessoa ela assume sozinha essa carga, né, de trabalho que vai para dentro da casa dela, e às vezes tem outros irmãos, cunhados, enfim, né, outros familiares envolvidos emocionalmente, né? Às vezes não estão envolvidos diretamente no cuidado, mas estão emocionalmente envolvidos. Tem a questão financeira, que alguns, a gente paga, então a gente não precisa cuidar, essa terceirização. Então, assim, envolve muitos componentes emocionais, familiares. Tem também a questão da casa, né? Que às vezes o familiar se muda para a casa do idoso, e essa teimosia às vezes já era um traço da personalidade, que só é aguçado ali naquela condição. Quando o Gustavo falou, a pessoa não se sente reconhecida, né? Ela não se sente reconhecida porque estão todos os olhares para a pessoa que está sendo cuidada. Isso. E nenhum olhar para ela. E quando geralmente é de julgamento ainda. Isso, tá exato. Então, ela abre mão da sua vida para cuidar da vida do outro e deixa todas as questões dela para depois. Então, a gente estava falando, né, eles não vão ao médico. Quando eles vão ao médico para consultar o paciente, às vezes tenta uma brecha na consulta, né? Também tô sentindo isso, tal, mas a consulta não é dela, é do outro. Prioriza 100% o cuidado do outro, mas não olha para si. A gente estava falando do Setembro Amarelo, né? Então, da depressão. Tem até uma escala que a gente avalia, né? Escala de avaliação do cuidador.
Então você aplica esse teste, vamos dizer assim, para ver o grau de estresse desse cuidador. Eu nunca apliquei que desse um valor baixo. Você já aplicou valor baixo? Nunca, né? Sempre dá um valor alto, um número alto. Por quê? Porque é muito raro quando a pessoa chega e você fala, não, vamos aplicar a escala, você já percebe que o nível de estresse já está lá em cima. Desanima. Deixa eu até compartilhar, se vocês me permitem, um exemplo, um case pessoal, familiar aqui pra gente, porque às vezes pode ser muito o que os nossos ouvintes podem estar passando também. A minha avó paterna, né, a mãe do meu pai, ela foi diagnosticada com Alzheimer tem algum tempinho, já é viúva há 15 anos, e ela sempre ficou com um dos meus tios, um dos filhos dela, né? E aí essa relação também acabou gerando um desgaste. E acho que no comecinho desse ano, no final do ano passado, enfim, fizeram reunião familiar entre os 7 irmãos, cunhados e tal, decidiram colocá-la numa casa de repouso, porque consideraram que ali ela estaria melhor cuidada, teria um pouquinho mais de atenção e não geraria esse desgaste com o filho cuidador. Pergunto para você, doutor Gustavo, essa sensibilidade de entender o momento, porque sempre quando essa decisão ela parte da família, de colocar, por exemplo, num lar, gera um ruído, gera um estresse, nem todo mundo concorda, nem todo mundo acha que é a melhor solução, pode entender no primeiro momento como se estivesse ignorando a paciente, a idosa. Essa sensibilidade de entender também o lado do cuidador e não só da pessoa idosa. Como é que funciona, como é que deveria funcionar? Beto, normalmente tem uma brincadeira de mau gosto, mas ela é real. Dependendo do grau, né, de estresse desse cuidador, eu sempre digo que, óbvio, né, a decisão de colocar um idoso no lar ou não é da família. Esse é o primeiro ponto, né? Não é do vizinho, não é da polícia militar, não é do procurador, não é do promotor, não, é da família. Por quê? Só eles sabem como está sendo feito esse cuidado, mais ninguém, nem eu. Né? Você vai percebendo o grau, lógico, né, de desgaste dessa família ou deste cuidador com as voltas, né, na consulta do cuidando, né, o cara que está cuidado ali está de boa. E aí começa um monte de ruído, sim. Então, lembra, né, papagaio também fala, eu digo para eles, né, papagaio também fala, mas ele pensa? Não, ele só matraqueia, ele só fala. Então, quando essa família, né, define que o lar e o momento é aquele, na real a gente ajuda com orientações técnicas do que deve, né, se esperar desse lar, o que está motivando a levar. Então tem idosos com demência que, dependendo do grau, o lar sim é a melhor alternativa, porque lá tem uma equipe técnica, como a Vivian colocou, né, que tem horários a seguir, então o nível de estresse é menor e está mais habituado a cuidar deste paciente, no caso, né? E a família se vê melhor assessorada, né? Esse outro, no caso seu tio, outro cuidador, ele volta para a rotina dele e muitas vezes ele até visita com mais alegria, né? Com menos tensão, esse parente que ele tanto ama, né? Então é melhor que você vá nesse lar 3 vezes ao dia do que você ficar 3 vezes no seu dia, né? Maltratando ou amaldiçoando o outro, né? Por quê? Pelo nível de estresse. Então, muito cuidado com esse tal julgamento, né, que as pessoas fazem, um absurdo, né, 7 filhos, e aí colocou no lar. Só sabe quem está cuidando, né? O restante é realmente papagaio falando, e aí não vem ao caso. Geralmente, e aquela história, né, faz melhor, né, cuida melhor? Não, sim. Então, deixa na mão dos profissionais. Ao invés de falar, ajuda, né? Põe a mão na massa, vamos ajudar. E se tiverem condições, né, de financeiras, enfim, quando a família é maior também fica um pouco mais fácil. Eu acho que é um encaminhamento mais... Até isso que você estava comentando do lar, né, da institucionalização, existe muita resistência, né, por parte dos idosos até, é um depósito, é algo que eles têm muita resistência, eles não gostam, né, na cultura atual. E por outro lado, às vezes as famílias falam, tem 7 filhos, por que não colocam um cuidador? Na verdade, não é um cuidador, precisa de vários cuidadores. Sim. E dentro de uma instituição, você tem alguém supervisionando. Às vezes, você tem um idoso com 3, 4 cuidadores num apartamento sozinho. E ninguém supervisionando. Então, socialmente falando, parece mais bonito às vezes. E fora o contato diário com profissionais da medicina, fisioterapeuta. Isso. Toda uma equipe. Então, é aí que eu ia chegar. A gente tem que cuidar, às vezes, com isso. Porque tem que olhar a realidade de cada um. Essa realidade do idoso inserido numa casa, com o cuidador e a família, é positiva se conseguir um cuidador apropriado, mas também não é fácil. O idoso sozinho na própria casa, com uma equipe de cuidadores, e a família indo
pontualmente no final de semana, será que é melhor do que ir para uma instituição que tem mais pessoas se relacionando, mais pessoas observando, né? É isso, é isso. A gente falou agora há pouco dessas questões de estresse físico, mental. Se a gente for falar de qualidade de vida, né, além dessas questões das escalas, além dessa questão de distribuição, o que mais que a gente pode trazer de exemplo para melhorar essa qualidade de vida de quem tem uma rotina já Do estressante? cuidador. Do cuidador. Primeira coisa, acho que eles entenderem, né, qual é o papel deles. Como a maior parte dos cuidadores são leigos, são familiares, eles estão dando o melhor deles. Só que é um melhor sem conhecimento. Então, esse melhor é difícil demais. Então, buscar conhecimento sobre o assunto. Eles fazem muito por erro tentativa, né? Ou por experiência assim, mas a fulana cuidava assim, eu faço com meu pai. Mas o teu pai pode não ter o mesmo temperamento que tinha outra, né? Então, eles vão sofrer mais. O caminho é o mesmo, mas a carga pode ser menor, né? Então, essa ideia de eles conhecerem, buscar conhecer, né? Eu vou ter que cuidar. Então, não é simplesmente cuidar, o que está por trás do cuidado, para eu fazer o cuidado com menos estresse, né? E isso é possível sim, é muito possível, só que no erro tentativa vai sofrer mais. E tem muito uma questão também, né, doutora e Vivian, dessa adaptação da sua rotina, né? Sim. Às vezes tem que acordar muito mais cedo do que acordaria normalmente, porque o idoso gosta de acordar cedo. O horário de alimentação, né, os idosos geralmente almoçam um pouco mais cedo. Almoço 10h30. 10h30, faz exatamente, 10h30, em vez de almoçar meio-dia. Então você, para não fazer 2 vezes a comida, acaba almoçando 10h30 também. Toda essa adaptação da rotina também tira um pouco da sua intimidade, das suas particularidades. Total. E uma outra questão é dividir o cuidado, né? Se você é familiar, não assumir isso sozinho. Conhecer, não matar no peito, tipo, eu cuido. Dividir com outras pessoas ou até com alguém profissional, para você não ficar 100% do tempo. Opa, já vou soltar o áudio aqui, viu, Delay? Acabou de chegar a mensagem aqui. Doutora Vivian pode continuar falando, eu vou tentar aqui colocar no ar as interações dos nossos ouvintes hoje. O Delay e a Grazi do Iriu também mandando mensagem pra gente. Conclui. Me perdi. Desculpa. Fui dar play aqui, estava no volume máximo. Mas a gente falava dessa adaptação, né, dos cuidadores, quando eles abrem mão e transformam a rotina do idoso na sua rotina. Sua própria rotina. Então, dividir esse cuidado, não fazer o cuidado sozinho, né? Não assumir sozinho. Então, seja dividir com outros familiares ou contratar alguém para auxiliar em alguns períodos, tem períodos de descanso, período de férias, sair daquele ambiente. Gustavo, o que mais? Eu acho que todo cuidador tem que ter o seu momento, né? Eu brinco de preguiça, né? Ele fazer o que ele quiser, na hora que ele quiser, mas aquele momento é dele, né? Seja 2 vezes na semana, sejam 2 períodos, isso também tem que ser acordado, eu acho, na família ou na família com o cuidador familiar, né? O profissional normalmente ele já está inserido numa lei de tantas horas, uma escala, então não tem tanto problema, mas o familiar esse sistema de 100%, né? 24 horas, isso é desgastante, é até desumano, né? Então ele tem que ter o seu momento de, o que você vai fazer agora? O problema é dele o que ele vai fazer agora, né? Se ele vai ficar numa fila para pagamento de uma conta, e você deixa ele feliz, vai para a fila. E, enquanto isso, o outro é cuidado por um terceiro ou um outro familiar, né? Que naquela escala da família ajude dividir, com né? certeza, a amenizar, né, o cuidado. Quase 2h27, deixa eu abrir espaço então para a nossa audiência. Vou sem filtro hoje, não ouvi antes, vamos tentar, vamos ver o que ouviu. Primeiro eu vou começar com o Luiz Fernando Delay, vamos ver o que ele mandou para a gente por aqui. Boa tarde, Beto Lima. Eu queria fazer uma pergunta aí pros entrevistados aí. Por que não tem jovem cuidando do idoso? E se tem, eles são bem instruídos, tem assim um curso, uma coisa, né, um preparatório para ele ter essa responsabilidade, né, de cuidar do idoso? Luiz Fernando Delay pergunta, doutor Gustavo, pode responder. Pergunta difícil. Que o idoso não é cuidado para o jovem? Na verdade, tem cursos. A gente lá no Reage, nós temos um curso de cuidador, mas tem outros também na cidade. Eu não sei porque eles não buscam, né, esses cursos. A maioria são pessoas mais velhas. Tem alguma sugestão sobre isso? Não tem. Talvez seja uma questão ainda que esse jovem talvez busque uma outra opção de trabalho, né? E nunca
tenha pensado sobre o trabalho de cuidar de alguém, até por medo. Eu acho que o desconhecimento faz esse jovem ficar com medo do que ele vai enfrentar. Lembra do que você comentou, a tal teimosia? Então, às vezes, o jovem vai se ver em situações que ele não vai conseguir sair dela sem conhecimento. Talvez também... Talvez gere uma muito coisa, ruído, né? enfermagem, gente. Porque o jovem, tem muitos jovens que são cuidadores em instituições de longa permanência. Agora, também pensei outra resposta. Porque às vezes, quando começa no curso, não pensa que é esse exato. o foco, né? Hoje ainda eu fui numa instituição de longa permanência, só tinha jovens lá, que são as ILPIs, os lares. Pessoas bem jovens trabalhando. Eu perguntei, vocês são técnicos ou são cuidadores? Eram todos técnicos de enfermagem. Então, eu acho que o jovem, ele vai fazer o curso técnico de enfermagem, acaba se inserindo no mercado como cuidador, mas ele acaba se inserindo mais dentro do âmbito das instituições, né, das ILPIs, dos hospitais, não necessariamente dentro das residências. Porque talvez, também estava pensando em outra coisa, quando você vai cuidar de alguém na casa, vai além do cuidado, né? Tem a questão da provisão da alimentação, a provisão, muitas vezes, da limpeza do ambiente. E isso, às vezes, a pessoa mais jovem não tem experiência de vida também, né? Perfeito. Acho que talvez seja isso. Deixa eu ir para a Grazi agora, lá no bairro Ibiriú, mandou mensagem por aqui também. Vamos lá, Grazi. Boa tarde. Em relação na área da saúde, que temos tanto os cuidadores de idosos como técnicos de enfermagem, hoje, né, na área em que eu trabalho, tem muitas pessoas dentro dessas áreas que hoje estão fazendo acompanhamento psicológico, porque estão afetados, né, psicologicamente afetados. O nosso trabalho, tanto cuidando desses idosos como dos pacientes também hospitalares, o que acontece? A gente acaba sendo afetado. A gente afeta a nossa família, né, acabamos nos afetando porque não cuidamos da gente. E tudo isso, às vezes, eu vou dizer assim, é uma coisa bem ruim, assim, porque a gente esquece da gente, né? E o que ocorre? Aquele familiar que, às vezes, levou para um lar de idosos o pai, a mãe, né? Ou contratou um cuidador de idosos, um técnico de enfermagem, muitas vezes acaba ocorrendo que eles não veem que essa pessoa, que é esse idoso, ele tem uma certa carência. Por isso que eles se tornam ranzinzas, né? Porque o idosinho, ele, às vezes dizem que voltam a ser crianças. É porque a gente tem que olhar eles com outros olhos, né? Eles sentem a certa carência deles, carência de afetividade, a carência de não poder trabalhar, né, das suas atividades rotineiras. Então, eu acho que todo familiar que tem um idoso, né, em casa ou em pensionatos, deveria olhar eles com outros olhos, né? E nós, profissionais também, nos cuidar, porque hoje em dia, os psicólogos, eles estão com mais pacientes da área da saúde, da área dos cuidadores de idosos, do que pacientes mesmo que não estão dentro dessa realidade. Tá bom? Era isso. Nossa, ela falou uma coisa bem interessante, né? Ela traduziu bem. E eu fiquei pensando nos pacientes que vão a óbito também, né? Que falecem. A pessoa está muito junto ali. Muito envolvida. Muito envolvida. Eu já tive alguns cuidadores que mudam de área após a perda do paciente. Acho até que às vezes o erro foi deles, né? Esse sentimento de culpa, né? Culpa de responsabilidade, né? E eu sou enfermeira, né? A minha maior experiência é dentro da área hospitalar, da área ambulatorial. Você tem um envolvimento por um tempo determinado com o paciente, né? Quem é cuidador é um tempo muito longo, são dias, horas, isso gera muito vínculo afetivo, emocional. Eles acabam, às vezes, tomando as dores, né, em relação à família. Então, isso tudo acaba dando problemas emocionais. Dentro disso, até o Elmar pergunta aqui qual que seria a carga horária média diária, né, de um cuidador de idosos e se existe alguma política de valores também para cuidadores de idosos. Então, a carga horária, hoje, assim, não é uma profissão regulamentada, né? Então, ela não tem um código de ética. Uma função, né? É uma atividade. Então, dentro dessa atividade, segue a CLT, né? A Consolidação das Leis do Trabalho. Então, são uma carga horária de 8 horas, em média. O valor médio, assim, hoje até me fizeram essa pergunta. Em média, né? É difícil falar que vai ter gente que ganha mais e gente que ganha menos. Mas, em média, para quem está iniciando, eles em torno de 2.500 para 8 horas de trabalho. Mas tem pessoas que ganham bem mais, tem outros que ganham bem menos, né? Entendi. Mas a média é essa. 2h32, estourando demais o nosso tempo aqui, mas eu queria agradecer demais também, doutor Gustavo, a Vivian, toda a equipe do Instituto Reage, sempre conversas esclarecedoras e sempre com muitas participações, né? Obrigado, Elmar, a Grazi, quem mais? A Joyce, a Dalis, o André, todo mundo mandando mensagem pra gente aqui, não vai dar tempo de ler todas, mas agradeço demais também
A Aldeline, né, que mandou Manda as mensagem de mensagens áudio. pra gente, Manda que a lá gente no responde no Instagram da clínica. Olha aí, ou se quiser fazer direto lá no Instagram também, Instituto Reage no Instagram, só buscar Instituto Reage. Isso. Fechou. Também. Combinado então. Viviane, Dr. Gustavo, muito obrigado, até semana que vem. Até. Até mesmo. Valeu, este foi o nosso